Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E no podcast de hoje vamos retomar a série de episódios de podcasts falando sobre Machado de Assis com uma leitura dramatizada. Para isso, contamos com a presença do professor Marcelo Silveira, da Nova Acrópole de Curitiba, no Paraná. Olá, Marcelo, seja muito bem-vindo. Olá, Pedro. Olá a todos. Muito obrigado. Bem, Marcelo, hoje nós vamos falar sobre o conto A Igreja do Diabo, um conto que traz muitos elementos filosóficos e, portanto, não pretendemos aqui esgotar esse tema, nem esse conto e as inúmeras interpretações de diversos pontos de vista, mas nós vamos trazer as interpretações filosóficas sobre esse tema. Portanto, Marcelo, antes de começarmos e escutarmos a interpretação desse conto, que elementos podemos esperar dessa obra e como nós podemos nos preparar para ela? A Igreja do Diabo é um dos tantos contos do Machado de Assis, um conto curto e bastante conhecido daqueles que leem Machado frequentemente. E é um momento, porque literalmente é um momento, ele é muito curtinho, em que o leitor, ou o ouvinte, vai se confrontar com as reflexões e, coloquemos assim, brincadeiras, que com alguma ironia e muita inteligência o Machado de Assis faz em relação ao tema característico de nós seres humanos, que é o tema da contradição humana. Então é justamente uma abordagem dessa característica de contradição que nós entendemos facilmente com aquela ideia de que quando você sabe qual é a forma correta de fazer, você tende a fazê-la de maneira equivocada, né? Quer fazer de maneira equivocada. É importante levar em consideração, quando nós lemos um conto, uma obra, é de fato uma obra curta, mas uma obra construída pelo autor. Levar em consideração algo que dizia Victor Hugo, a quem Machado gostava muito e traduzia, inclusive. Victor Hugo diz em determinado momento, falando dos processos criativos dos autores, que um poeta é um mundo em um homem contido. Quando nós nos confrontamos com esses grandes poetas, com esses grandes autores, aqui para mim poeta não é só aquele que escreve em verso, mas é aquele que escreve de maneira bela, profunda, buscando a perfeição e comunicando uma ideia, né? É um artista das palavras. Nós vamos encontrar inúmeras possibilidades, então não devemos esperar no conto A Igreja do Diabo o mesmo Machado de Assis que encontramos nos outros contos. Na forma de escrever e na sua agudeza, com certeza, porque esse é o seu estilo. Mas em termos de abordagens, o Machado ele varia de um ponto a outro. E aqui o tema da contradição humana, ele se soma também a uma reflexão um pouco mais sutil, que é a reflexão relacionada ao contato com o religioso e ao contato com o sagrado. O título do conto, inclusive, ele chama atenção e provavelmente algumas pessoas não o leriam nem o ouviriam pelo simples título, né? Pode gerar um certo preconceito. Mas é interessante porque o Machado em nenhum momento se coloca numa posição ou outra, muito pelo contrário, aponta as benesses, mas também os aspectos negativos dos processos religiosos em uma e outra forma. E é precisamente isso que nós vamos encontrar no conto, somado a uma reflexão que poderíamos chamar reflexão reversa em relação a virtudes, porque na verdade ele vai abordar os defeitos e tentar mostrar como o diabo, nessa divertida história, na sua igreja, transforma cada um dos grandes defeitos em uma virtude e o justifica. E o mais terrível, porque é terrível perceber isso, tem a ver com o sentido de comédia dos grandes autores, o exagero do defeito que nos faz rir de certa maneira, mas ao mesmo tempo rir de tristeza, de dor por reconhecer essas características em nós. Com o ponto positivo, que é o aspecto pedagógico dessas obras, de nos levar a refletir e tratar de trabalhar o aspecto oposto desses defeitos, que é justamente a virtude. Então tudo isso em pouquíssimas páginas, em poucos minutos, nós encontramos nessa pequena parcela do mundo que foi Machado de Assis. Bem, Marcelo, então agora vamos à leitura dramatizada dessa obra e, depois da leitura, voltamos também
para umas palavras finais do nosso podcast. Então, vamos a ela. A Igreja do Diabo, de Machado de Assis. De uma ideia mirífica. Conta um velho manuscrito beneditino que o diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja. Embora os seus lucros fossem contínuos e grandes, sentia-se humilhado com o papel avulso que exercia desde séculos, sem organização, sem regras, sem cânone, sem ritual, sem nada. Vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos, dos descuidos e obséquios humanos. Nada fixo, nada regular. Por que não teria ele a sua igreja? Uma igreja do diabo era o meio eficaz de combater as outras religiões e destruí-las de uma vez. Vá, pois, uma igreja, concluiu ele. Escritura contra escritura, breviário contra breviário. Terei a minha missa com vinho e pão à farta, as minhas prédicas, bulas, novenas e todo o demais aparelho eclesiástico. O meu credo será o núcleo universal dos espíritos. A minha igreja, uma tenda de Abraão. E depois, enquanto as outras religiões se combatem e se dividem, a minha igreja será única. Não acharei diante de mim nem Maomé nem Lutero. Há muitos modos de afirmar. Há só um de negar tudo. Dizendo isto, o diabo sacudiu a cabeça e estendeu os braços com um gesto magnífico e varonil. Em seguida, lembrou-se de ir ter com Deus para comunicar-lhe a ideia e desafiá-lo. Levantou os olhos, acesos de ódio, ásperos de vingança, e disse consigo: vamos, é tempo. E rápido, batendo as asas com tal estrondo que abalou todas as províncias do abismo, arrancou da sombra para o infinito azul. Entre Deus e o Diabo. Deus recolhia um ancião quando o diabo chegou ao céu. Os serafins, que engrinaldavam o recém-chegado, detiveram-no logo, e o diabo deixou-se estar à entrada com os olhos no Senhor. Que me queres tu? Perguntou este. Não venho pelo vosso servo Fausto, respondeu o diabo rindo, mas por todos os Faustos do século e dos séculos. Explica-te. Senhor, a explicação é fácil, mas permiti que vos diga. Recolhei primeiro este bom velho, dai-lhe o melhor lugar, mandai que as mais afinadas cítaras e alaúdes o recebam com os mais divinos coros. Sabes o que ele fez? Perguntou o Senhor com os olhos cheios de doçura. Não, mas provavelmente é dos últimos que virão ter convosco. Não tarda muito que o céu fique semelhante a uma casa vazia por causa do preço, que é alto. Vou edificar uma hospedaria barata. Em 2 palavras, vou fundar uma igreja. Estou cansado da minha desorganização, do meu reinado casual e adventício. É tempo de obter a vitória final e completa. E então, vim dizer-vos isto, com lealdade, para que me não acuseis de dissimulação. Boa ideia, não vos parece? Viestes dizê-la, não legitimá-la, advertiu o Senhor. Tendes razão, acudiu o diabo. Mas o amor próprio gosta de ouvir os aplausos dos mestres. Verdade é que neste caso seria o aplauso de um mestre vencido e uma tal exigência. Senhor, desço à terra. Vou lançar a minha pedra fundamental. Vai. Quereis que venha anunciar-vos o remate da obra? Não é preciso. Basta que me digas desde já por que motivo, cansado há tanto da tua desorganização, só agora pensastes em fundar uma igreja? O diabo sorriu com certo ar de escárnio e triunfo. Tinha alguma ideia cruel no espírito, algum reparo picante no alforje da memória. Qualquer coisa que, nesse breve instante da eternidade, o fazia crer superior ao próprio Deus. Mas recolheu o riso e disse: só agora concluí uma observação, começada desde há alguns séculos, e é que as virtudes, filhas do céu, são em grande número comparáveis a rainhas,
cujo manto de veludo rematasse em franjas de algodão. Ora, eu proponho-me a puxá-las por esta franja e trazê-las todas para a minha igreja. Atrás delas irão as de seda pura. Velho retórico, murmurou o Senhor. Olhai bem, muitos corpos que ajoelham aos vossos pés nos templos do mundo trazem as anquinhas da sala e da rua, os rostos tingem-se do mesmo pó, os lenços cheiram os mesmos cheiros, as pupilas centelham de curiosidade e devoção entre o livro santo e o bigode do pecado. Vede o ardor, a indiferença ao menos, com que esse cavalheiro põe em letras públicas os benefícios que liberalmente espalha, ou sejam roupas ou boatos, ou moedas, ou quaisquer dessas matérias necessárias à vida. Mas não quero parecer que me detenho em coisas miúdas. Não falo, por exemplo, da placidez com que este juiz de irmandade, nas procissões, carrega piedosamente ao peito o vosso amor e uma comenda. Vou a negócios mais altos. Nisto, os serafins agitaram as asas pesadas de fastio e sono. Miguel e Gabriel fitaram no Senhor um olhar de súplica. Deus interrompeu o diabo. Tu és vulgar, que é pior que pode acontecer a um espírito da tua espécie, replicou-lhe o Senhor. Tudo o que dizes ou digas está dito e redito pelos moralistas do mundo. É assunto gasto. E se não tens força nem originalidade para renovar um assunto gasto, melhor que te cales e te retires. Olha, todas as minhas legiões mostram no rosto os sinais vivos do tédio que lhes dás. Esse mesmo ancião parece enjoado. E sabe tu o que ele fez? Já vos disse que não. Depois de uma vida honesta, teve uma morte sublime. Colhido em naufrágio, ia salvar-se numa tábua. Mas viu um casal de noivos, na flor da vida, que se debatiam já com a morte. Deu-lhes a tábua de salvação e mergulhou na eternidade. Nenhum público, a água e o céu por cima. Onde achas aí a franja de algodão? Senhor, eu sou, como sabeis, o espírito que nega. Negas esta morte? Nego tudo. A misantropia pode tomar aspectos de caridade. Deixar a vida aos outros, para um misantropo, é realmente aborrecê-los. Retórico e sutil, exclamou o Senhor. Vai, funda a tua igreja. Chama todas as virtudes. Recolhe todas as franjas. Convoca todos os homens. Mas vai. Debalde, o diabo tentou proferir alguma coisa a mais. Deus impusera-lhe silêncio. Os serafins, a um sinal divino, encheram o céu com as harmonias de seus cânticos. O diabo sentiu, de repente, que se achava no ar, dobrou as asas e, como um raio, caiu na terra. A boa nova aos homens. Uma vez na terra, o diabo não perdeu um minuto. Deu-se pressa em enfiar a cogula beneditina como hábito de boa fama e entrou a espalhar uma doutrina nova e extraordinária, com uma voz que reboava nas entranhas do século. Ele prometia aos seus discípulos e fiéis as delícias da terra, todas as glórias, os deleites mais íntimos. Confessava que era o diabo, mas confessava-o para retificar a noção que os homens tinham dele e desmentir as histórias que a seu respeito contavam as velhas beatas. Sim, sou o diabo, repetia ele. Não o diabo das noites sulfúreas, dos contos soníferos, terror das crianças, mas o diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza, a que se deu aquele nome para arredá-lo do coração dos homens. Vede-me gentil e airoso, sou o vosso verdadeiro pai. Vamos lá, tomai daquele nome, inventado para meu desdouro, fazei dele um troféu e um lábaro, e eu vos darei tudo, 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 tudo. Era assim que falava, a princípio, para excitar o entusiasmo, espertar os indiferentes, congregar em suma as multidões ao pé de si. E elas vieram.
E logo que vieram, o diabo passou a definir a doutrina. A doutrina era a que podia ser na boca de um espírito de negação. Isso quanto à substância, porque acerca da forma era umas vezes sutil, outras cínica e deslavada. Clamava ele que as virtudes aceitas deviam ser substituídas por outras, que eram as naturais e legítimas. A soberba, a luxúria, a preguiça foram reabilitadas, e assim também a avareza, que declarou não ser mais do que a mãe da economia, com a diferença que a mãe era robusta e a filha uma esgalgada. A ira tinha a melhor defesa na existência de Homero. Sem o furor de Aquiles, não haveria a Ilíada. Musa canta a cólera de Aquiles, filho de Peleu. O mesmo disse da gula que produziu as melhores páginas de Rabelais e muitos bons versos de Esope, virtude tão superior que ninguém se lembra das batalhas de Lúculo, mas das suas ceias. Foi a gula que realmente o fez imortal. Mas, ainda pondo de lado essas razões de ordem literária ou histórica, para só mostrar o valor intrínseco daquela virtude, quem negaria que era muito melhor sentir na boca e no ventre os bons manjares, em grande cópia, do que os maus bocados ou a saliva do jejum? Pela sua parte, o diabo prometia substituir a vinha do Senhor, expressão metafórica, pela vinha do diabo, locução direta e verdadeira, pois não faltaria nunca aos seus com o fruto das mais belas cepas do mundo. Quanto à inveja, pregou friamente que era a virtude principal, origem de prosperidades infinitas, virtude preciosa que chegava a suprir todas as outras e ao próprio talento. As turbas corriam atrás dele entusiasmadas. O diabo incutia-lhes, a grandes golpes de eloquência, toda a nova ordem de coisas, trocando a noção delas, fazendo amar as perversas e detestar as sãs. Nada mais curioso, por exemplo, do que a definição que lhe dava da fraude. Chamava-lhe o braço esquerdo do homem. O braço direito era a força, e concluía: muitos homens são canhotos. Estudo. Ora, ele não exigia que todos fossem canhotos. Não era exclusivista. Que uns fossem canhotos, outros destros. Aceitava a todos, menos os que não fossem nada. A demonstração, porém mais rigorosa e profunda, foi a da venalidade. Um casuísta do tempo chegou a confessar que era um monumento de lógica. A venalidade, disse o diabo, era o exercício de um direito superior a todos os direitos. Se tu podes vender a tua casa, o teu boi, o teu sapato, o teu chapéu, coisas que são tuas por uma razão jurídica e legal, mas que, em todo caso, estão fora de ti, como é que não podes vender a tua opinião, o teu voto, a tua palavra, a tua fé, coisas que são mais do que tuas, porque são a tua própria consciência, isto é, tu mesmo? Negá-lo é cair no obscuro e no contraditório, pois não há mulheres que vendem os cabelos? Não pode um homem vender uma parte do seu sangue para transfundi-lo a outro homem anêmico? E o sangue e os cabelos, partes físicas, terão um privilégio que se nega ao caráter, à porção moral do homem? Demonstrando assim o princípio, o diabo não se demorou em expor as vantagens de ordem temporal ou pecuniária. Depois, mostrou ainda que, à vista do preconceito social, conviria dissimular o exercício de um direito tão legítimo, o que era exercer ao mesmo tempo a venalidade e a hipocrisia, isto é, merecer duplicadamente. E descia e subia, examinava tudo, retificava tudo. Está claro que combateu o perdão das injúrias e outras máximas de brandura e cordialidade. Não proibiu formalmente a calúnia gratuita, mas induziu a exercê-la mediante retribuição, ou pecuniária, ou de outra espécie. Nos casos, porém, em que ela fosse uma expansão imperiosa da força imaginativa, e nada mais, proibia receber nenhum salário, pois equivalia a fazer pagar a transpiração.
Todas as formas de respeito foram condenadas por ele, como elementos possíveis de um certo decoro social e pessoal. Salva, todavia, a única exceção do interesse. Mas essa mesma exceção foi logo eliminada, pela consideração de que o interesse, convertendo o respeito em simples adulação, era este o sentimento aplicado e não aquele. Para arrematar a obra, entendeu o diabo que lhe cumpria cortar por toda a solidariedade humana. Com efeito, o amor do próximo era um obstáculo grave à nova instituição. Ele mostrou que essa regra era uma simples invenção de parasitas e negociantes insolváveis. Não se devia dar ao próximo senão indiferença. Em alguns casos, ódio ou desprezo. Chegou mesmo à demonstração de que a noção de próximo era errada e citava esta frase de um padre de Nápoles, aquele fino e letrado Galliani, que escrevia a uma das marquesas do antigo regime: leve a breca ao próximo, não há próximo. A única hipótese em que ele permitia amar ao próximo era quando se tratasse de amar as damas alheias, porque essa espécie de amor tinha a particularidade de não ser outra coisa mais do que o amor do indivíduo a si mesmo. E como alguns discípulos achassem que uma tal explicação por metafísica escapava à compreensão das turbas, o diabo recorreu a um apólogo. 100 pessoas tomam ações de um banco para as operações comuns, mas cada acionista não cuida realmente senão dos seus dividendos. É o que acontece aos adúlteros. Este apólogo foi incluído no livro da sabedoria. Franjas e franjas. A previsão do diabo verificou-se. Todas as virtudes cuja capa de veludo acabava em franja de algodão, uma vez puxadas pela franja, deitavam a capa às urtigas e vinham alistar-se na igreja nova. Atrás foram chegando as outras, e o tempo abençoou a instituição. A igreja fundara-se. A doutrina propagava-se. Não havia uma região do globo que não a conhecesse, uma língua que não a traduzisse, uma raça que não a amasse. O diabo alçou brados de triunfo. Um dia, porém, longos anos depois, notou o diabo que muitos dos seus fiéis, às escondidas, praticavam as antigas virtudes. Não as praticavam todas, nem integralmente, mas algumas por partes e, como digo, as ocultas. Certos glutões recolhiam-se a comer frugalmente 3 ou 4 vezes por ano, justamente em dias de preceito católico. Muitos avaros davam esmolas à noite ou nas ruas mal povoadas. Vários dilapidadores do erário restituíram-lhe pequenas quantias. Os fraudulentos falavam uma ou outra vez com o coração nas mãos, mas com o mesmo rosto dissimulado para fazer crer que estavam embaçando os outros. A descoberta assombrou o diabo. Meteu-se a conhecer mais diretamente o mal e viu que lavrava muito. Alguns casos eram até incompreensíveis, como o de um droguista no Levante, que envenenara longamente uma geração inteira e, como produto das drogas, socorria os filhos das vítimas. No Cairo, achou um perfeito ladrão de camelos que tapava a cara para ir às mesquitas. O diabo deu com ele à entrada de uma, lançou-lhe em rosto o procedimento. Ele negou, dizendo que ia ali roubar o camelo de alguém. Roubou-o, com efeito, à vista do diabo, e foi dá-lo de presente a um muezim que rezou por ele a Alá. O manuscrito beneditino cita muitas outras descobertas extraordinárias, entre elas esta, que desorientou completamente o diabo. Um dos seus melhores apóstolos era um calabrês, varão de 50 anos, insigne falsificador de documentos, que possuía uma bela casa na campanha romana. Telas, estátuas, biblioteca e etc. Era a fraude em pessoa. Chegava a meter-se na cama para não confessar que estava são. Pois esse homem não só não furtava ao jogo, como ainda dava gratificações aos criados. Tendo angariado a amizade de um cônego,
ia todas as semanas confessar-se com ele numa capela solitária. E, conquanto não lhe desvendasse nenhuma das suas ações secretas, benzia-se 2 vezes ao ajoelhar-se e ao levantar-se. O diabo mal pôde crer tamanha leivosia, mas não havia duvidar. O caso era verdadeiro. Não se deteve um instante. O pasmo não lhe deu tempo de refletir, comparar e concluir do espetáculo presente alguma coisa análoga ao passado. Voou de novo ao céu, trêmulo de raiva, ansioso de conhecer a causa secreta de tão singular fenômeno. Deus ouviu-o com infinita complacência. Não o interrompeu, não o repreendeu, não triunfou sequer daquela agonia satânica. Pôs os olhos nele e disse: Que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna contradição humana. Ouvimos então a leitura dramatizada do conto A Igreja do Diabo, que, como você bem colocou no início do nosso podcast, nos traz referências de ironia, de uma inteligência, de uma agudeza, né, nessa relação, e obviamente nos faz refletir sobre essa contradição em que como podemos imaginar uma igreja do diabo? E Machado realiza isso de uma maneira muito objetiva. Então, para caminharmos para o final do nosso podcast, que elementos finais, que reflexões nós podemos tirar depois de lermos juntos, né, ouvirmos juntos esse conto? Eu recomendaria naturalmente, porque assim se toma contato com uma obra, uma leitura, uma releitura ou reouvir, porque numa terceira passada começamos a compreender mais claramente aquilo que o autor está nos narrando. Até porque Machado não é o autor contemporâneo, seus termos não são termos habituais do nosso vocabulário, e as analogias que ele constrói são analogias com elementos que não são antiquados, são muito válidos, porém, de maneira geral, estão fora da nossa expressão cotidiana. Há um elemento nesse conto, que seguramente todos ouviram agora, que é quando o Machado ele cria uma espécie de metáfora, ele constrói um símbolo. O diabo ele justifica a forma como vai construir a sua igreja e congregar todos os seres humanos, dizendo que depois de séculos ele chegou à conclusão de uma reflexão, e essa reflexão é que as virtudes são como que rainhas celestes, né, que vestem umas capas, ou seja, o aspecto que protege ou que reveste a virtude. E ele diz então que a sua proposta é puxar essas capas através das suas franjas de algodão. E no final, quando encerra-se o conto e o diabo vai ter com Deus para entender tudo o que está acontecendo, Deus diz: o que você quer, né, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. É uma equação que ele constrói, uma pequena matemática simbólica, mas que é muito interessante, porque quando fala da contradição, não está falando da contradição somente no sentido de que nós mudamos de opinião o tempo todo, e sim que as coisas elas têm uma posição na natureza, e que quando você começa a inverter o sentido de uma, ela vai adquirir uma característica contrária, né? Então, quando o diabo transforma o mal em um aspecto aceitável por toda a sociedade, com o tempo as pessoas naturalmente voltam a buscar o bem. Mas tem um ponto interessante aqui também, que quando ele coloca esses momentos em que as pessoas voltam a fazer o bem, é como se elas nunca tivessem parado. E ao contrário, ao invés de se tornarem mais cruéis, como os aspectos considerados ali defeitos, pecados, eles são agora aceitos, até aqueles que antes não se preocupavam com as virtudes começam a se preocupar em exercer alguma virtude, ou ao menos cumprir com algum rito que represente para ele um perdão dos equívocos que ele está cometendo. Então, esse é um ponto interessante, porque em filosofia sempre falamos do autoconhecimento, e do autodomínio necessário a todos os seres humanos.
E quando falamos de autoconhecimento, é sempre um ponto complexo, não na teoria, mas na prática, compreender que é preciso aceitar certas características que nós temos e certos defeitos para poder então trabalhar com eles. Não nos é fácil aceitar que somos preguiçosos, ou gulosos, ou vulgares, e assim por diante, gananciosos. Não quer dizer que temos esses defeitos em camadas assim tão intensas e profundas, mas todos temos esses defeitos em nós. Todos temos vulgaridade, todos temos alguma ganância, todos temos alguma tendência mais voltada ao apego. hum, E reconhecer isso em nós é a primeira etapa, o primeiro degrau para que possamos fazer um trabalho de superação e de cultivo da virtude, que equivaleria a tecer ou a resgatar essas capas que revestem essas rainhas que são as virtudes. Aqui as virtudes estão como ideias e as capas como a forma como essas ideias se expressam ante os nossos olhos, ante o nosso dia a dia. Bom, o Machado também, Pedro, se me permite, ele coloca outros elementos que eu gostaria de não deixar passar, né, para numa segunda leitura ou audição termos em conta. Naturalmente, ele faz analogias com aspectos da cultura universal, fala de Homero, o diabo justifica a ira em função da ira de Homero, da ira de Aquiles, perdão, na Ilíada de Homero. Mas ele coloca algumas coisas sutis que são interessantes. Lá no início, ele diz que eu coloco o diabo dizendo que não vai tardar muito para que o céu fique vazio, porque o preço para estar ali é alto. Dentro desse aspecto simbólico, o céu representa o local daqueles que cultivaram alguma gama de virtudes, bondades, se arrependeram dos equívocos, das falhas, dos pecados que cometeram. E isso envolve um preço alto. E ele aponta exatamente isso. Se eu abaixo esse preço, eu vou ter naturalmente uma grande população me seguindo. E é exatamente como nós funcionamos, né? Muitas vezes nos negamos a dar um passo em relação à conquista de nós mesmos, à conquista de um ato bondoso, de um ato caridoso, de uma ação voluntária, verdadeiramente, porque o preço é alto. Sempre que decidimos algo, automaticamente abrimos mão de outras coisas. Seja tempo, seja recurso, seja apego, seja comodismo. Então, quando o diabo aponta isso, ele trabalha com um argumento que todos nós conhecemos e por isso ele sabe que vai ter sucesso. Ele não conta, naturalmente, com a virtude inata que existe no ser humano e que vai fazer com que o ser humano não se abandone integralmente apenas aos defeitos e aos pecados. E aí tem, ainda nesse trecho inicial, um momento em que Deus diz: olha, você veio me dizer que vai fazer isso, mas não legitimar. Isso é óbvio, porque quando você toma uma decisão de fazer algo que você sabe que é errado, né, você não pede legitimidade ou autorização para aquilo que em você representa a bondade, a verdade. E o diabo concorda, diz: tem razão, né? Mas o amor próprio gosta de ouvir o aplauso dos mestres. Para mim, esse é um dos eixos fundamentais. O amor próprio gosta de ouvir o aplauso dos mestres. Quantas e quantas vezes nós não nos colocamos em nossa vida no papel do pobre diabo do conto do Machado de Assis e inventamos empresas e projetos e coisas que vamos realizar não por autenticidade ou por necessidade da sociedade ou nossa mesma de realização, e sim pelo simples fato de que queremos ouvir o aplauso dos outros. Algo a se refletir. Tem muito a ver com as características da sociedade, né, atual e da forma como nós, e especialmente os mais jovens, que vivem mergulhados em um mundo de necessária aceitação e reconhecimento constante por absolutamente tudo que se faz, teríamos de refletir nesse aspecto. Bem, Marcelo, esse ponto que você traz é bem importante porque a filosofia, em alguma medida, ela nos ajuda a separar o que é do que não é, né? Do que é meu e do que vem de fora de mim. Portanto, do ponto de vista filosófico, Machado de Assis
é muito claro, né, quando coloca diabo e Deus frente a frente, em que Deus silencioso, paciente, mostra que o diabo está realizando um empreendimento que ele sabe que não vai dar certo. Não vai dar certo porque é da natureza humana, a própria contradição. Portanto, Marcelo, para a gente encerrar o nosso podcast, queria que você falasse essa profundidade filosófica do conto de Machado de Assis, para caminharmos aqui para o final do nosso podcast. A ironia inteligente é uma qualidade que nós só encontramos em pessoas de grande discernimento. As que não têm grande discernimento também não têm inteligência, porque atrelamos discernimento à inteligência e, consequentemente, a sua ironia se transforma em uma crítica mordaz, em sarcasmo, em maldade. Você percebe que quando nós ouvimos ou lemos as ironias do Machado e dos grandes autores e dos grandes mestres, elas não machucam, elas educam, elas corrigem, elas orientam. E é assim que nós reconhecemos os grandes, né? Em termos de humanidade, em termos de conhecimento e sabedoria, pela sua capacidade de apontar com discernimento o que é do que não é. E Machado é um mestre nisso. Alguém que viveu num período histórico de transição bastante conturbado, muito desconhecido de nós, embora o maior autor da língua portuguesa no Brasil, mas muito desconhecido porque talvez não tenhamos alcançado ainda a reflexão profunda que o leva a escrever. Isso teríamos que considerar, não só considerar as interpretações, as teorias, que têm o seu valor, obviamente, né, literárias, a história da literatura, o efeito, o impacto dessa literatura na sociedade, o porquê ela permanece, mas considerar também o que leva um autor a escrever certas coisas. Não se escreve sem uma prévia reflexão, e toda reflexão surge de algum material, de algum elemento. Coisas ocorreram e fizeram com que o Machado refletisse ao observar o entorno e apresentasse o resultado das suas reflexões nesses contos. Há muito a se aprender com este conto e há muito a se aprender com o Machado de Assis, não só pela interpretação que damos aos seus textos, mas também pela forma como nós observamos e compreendemos o mundo. Bem, Marcelo, quero te agradecer a presença aqui em nosso podcast. Seja sempre muito bem-vindo e até a próxima. Muito obrigado e até a próxima, Pedro. Bem, e para aqueles que quiserem conhecer mais sobre a filosofia como a arte de viver e também ouvir os nossos podcasts, podem acessar o nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. Até a próxima, pessoal!